Há muito tempo, quando os mares eram vastos e cheios de segredos, o Titanic partiu em sua jornada inaugural. A bordo, havia uma atmosfera de excitação misturada com uma aura de inquietação, como se algo estivesse prestes a acontecer. Entre os passageiros, uma mulher misteriosa chamada Evelyn capturou a atenção de todos com seu olhar penetrante e sorriso enigmático. Enquanto o navio avançava pelo oceano, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Sombras se moviam nos corredores vazios durante a noite, sussurros ecoavam nos salões desocupados e alguns passageiros juravam ter visto figuras fantasmagóricas dançando no convés. Evelyn parecia estar no centro de tudo, sempre presente, mas nunca completamente visível. À medida que a viagem progredia, os passageiros começaram a experimentar pesadelos vívidos e visões perturbadoras. Alguns acreditavam que o navio estava amaldiçoado, enquanto outros suspeitavam que Evelyn guardava segredos sombrios. Uma atmosfera de paranoia se instalou a bordo, transformando o luxuoso transatlântico em um palco de medo e desconfiança. Uma noite, durante uma tempestade feroz, o Titanic encontrou um iceberg. O caos se seguiu enquanto o navio começava a afundar lentamente nas águas gélidas do Atlântico Norte. Enquanto os passageiros lutavam pela sobrevivência, Evelyn permanecia calma e serena, como se já soubesse o destino que os aguardava. À medida que o navio desaparecia sob as ondas, relatos estranhos começaram a surgir. Alguns sobreviventes afirmavam ter visto uma figura feminina de branco entre os destroços, olhando fixamente para eles com olhos sem vida. Outros juravam ter ouvido vozes sussurrando seus nomes no vento gelado da noite. Anos se passaram, mas o mistério do Titanic permaneceu. Os destroços do navio foram descobertos, mas muitas perguntas permaneceram sem resposta. Entre elas, o papel sinistro de Evelyn e sua ligação com os eventos sobrenaturais que assombraram a jornada fatídica. Alguns dizem que Evelyn era uma sereia, atraída pelo destino trágico do Titanic e condenada a vagar pelos destroços para toda a eternidade. Outros acreditam que ela era uma bruxa, tecendo um feitiço sombrio que selou o destino do navio e de seus passageiros. Mas uma teoria persiste acima de todas as outras. Evelyn era a personificação da própria morte, uma entidade sombria que se alimentava do medo e da angústia dos que estavam a bordo do Titanic. Sua presença sinistra deixou uma marca indelével na história, transformando uma tragédia em um conto de horror que ecoaria através dos séculos. Até hoje, os corredores vazios do Titanic são assombrados por ecos do passado, enquanto a figura enigmática de Evelyn continua a pairar sobre os destroços do navio, aguardando por novas vítimas para saciar sua sede insaciável por terror e desespero. À medida que os anos se passaram e a história do Titanic se tornou cada vez mais entrelaçada com lendas sombrias, muitos buscaram desvendar o enigma por trás da figura enigmática de Evelyn. Investigadores do paranormal, historiadores e curiosos exploraram os destroços do navio em busca de respostas, mas apenas encontraram mais mistérios. Alguns afirmam ter capturado imagens perturbadoras em suas câmeras subaquáticas, mostrando sombras escuras se movendo entre os corredores corroídos do Titanic. Outros relatam ter sentido uma presença opressiva enquanto mergulhavam nas profundezas, como se algo os observasse das sombras abissais. Enquanto isso, relatos de avistamentos de Evelyn continuaram a surgir, mesmo longe dos destroços do navio. Pessoas afirmavam vê-la em sonhos perturbadores, seu rosto pálido emergindo das profundezas do oceano como um aviso sinistro do perigo iminente. Os mais céticos descartam tais relatos como meras fantasias induzidas pelo medo e pela imaginação hiperativa. No entanto, aqueles que experimentaram a presença de Evelyn de perto sabem que há algo mais do que simplesmente uma história inventada para assustar crianças. Alguns corajosos se aventuraram a invocar o espírito de Evelyn por meio de rituais obscuros, na esperança de obter respostas para os mistérios do Titanic. No entanto, suas tentativas foram recebidas com consequências terríveis, com relatos de desaparecimentos inexplicáveis e tragédias pessoais que assombrariam aqueles que ousaram brincar com forças além de sua compreensão. Enquanto o mundo moderno avança, o mistério do Titanic e sua conexão com Evelyn continuam a intrigar e a assombrar aqueles que se aventuram a explorar seus segredos mais profundos. Seja através de documentários arrepiantes, relatos de testemunhas oculares ou histórias transmitidas de geração em geração, a saga do navio inafundável permanece como uma das maiores histórias de horror da história marítima.
Evelyn, com sua aura enigmática e sua presença sinistra, permanece como um símbolo sombrio de tudo o que é desconhecido e inexplicável. Se ela é realmente uma entidade sobrenatural ou apenas uma peça da imaginação coletiva, isso permanece para ser descoberto. Mas uma coisa é certa: enquanto o Titanic repousar nas profundezas escuras do oceano, o mistério por trás de sua tragédia continuará a assombrar os sonhos daqueles que se atrevem a desvendar seus segredos mais sombrios. À medida que o tempo avança, a lenda do Titanic e de Evelyn continua a ecoar, influenciando a cultura popular e inspirando novas obras de arte, literatura e cinema. Filmes de terror são produzidos, romances são escritos e músicas são compostas, todos tentando capturar a essência sinistra dessa história fascinante. Nos cantos mais remotos da internet, comunidades de entusiastas do paranormal debatem teorias e compartilham relatos de avistamentos de Evelyn e outros fenômenos inexplicáveis relacionados ao Titanic. Fotos e vídeos supostamente mostrando aparições fantasmagóricas são compartilhados e analisados, alimentando ainda mais a imaginação daqueles que buscam respostas para o mistério que cerca o navio. Enquanto isso, os destroços do Titanic continuam a se deteriorar no fundo do oceano, um lembrete silencioso da fragilidade humana e da força impiedosa da natureza. A cada ano que passa, o navio se desintegra um pouco mais, levando consigo segredos e histórias não contadas para o túmulo gelado das profundezas. Mas mesmo à medida que o Titanic desaparece lentamente da memória coletiva, a lenda de Evelyn permanece como uma chama ardente, alimentando o fascínio do público por histórias de horror e mistério. Seja real ou imaginária, a figura enigmática de Evelyn continua a assombrar os sonhos daqueles que se atrevem a se aventurar nas águas profundas do Titanic, lembrando a todos que nem tudo o que está perdido no mar é esquecido para sempre. Se você gostou dessa história arrepiante sobre o mistério por trás do Titanic e a enigmática figura de Evelyn, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante como este. Além disso, deixe seu like se você ficou intrigado com essa história e quer mais histórias de terror e mistério. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para nos ajudar a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Sem entender nada.